da aula do dia 20 de janeiro de 2021, da disciplina de álgebra linear. Boa noite para todo mundo, né? Agradeço a presença de vocês. Desde já eu queria externar a felicidade, a honra, né, de estar trabalhando no Cefet-MG pela primeira vez, e já de cara ter essa disciplina de álgebra linear, que é uma disciplina tão importante. Então, fico bastante feliz com relação a isso. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês, pessoal, inicialmente, sobre a disciplina, sobre processos da disciplina, para que a gente já possa alinhar determinadas informações, e em seguida a gente começar a falar do tópico, né, do tema da aula de hoje, que é espaços e subespaços vetoriais. Tá? Bom, primeiro, a álgebra linear é, de certa forma, uma continuidade natural, digamos assim, da disciplina de geometria analítica, que vocês já devem ter visto parte dela no ensino médio, seguramente também num curso de graduação. Então, o que a gente vai fazer, de certa forma, é estender um pouco os conceitos que foram criados lá, olhando agora mais com uma perspectiva da estrutura algébrica, mas, de certa forma, ainda vamos estar o tempo todo bebendo dessa fonte da geometria analítica, né, usando desses da geometria analítica. Tá? Então, como nós temos essa dependência, digamos assim, né, de certas técnicas e teorias lá da geometria analítica, eu já gostaria de dizer para vocês que, de imediato, a gente precisa ter uma certa segurança, né, com relação aos conceitos de vetores em R2 e R3. Tá? Então, isso aqui seriam, digamos, pré-requisitos desejáveis, tá? Vetores em R2 e em R3, operações entre vetores, no plano e no espaço, mais especificamente soma e produto por escalar, tá? Ou seja, como é que eu somo dois vetores e como é que eu multiplico um vetor por um número escalar, né? Matrizes, especialmente a parte relacionada a escalonamento. Que é aquele processo pelo qual a gente vai reduzindo a matriz para operações elementares, né, até colocar a matriz numa forma mais reduzida, né, forma escalonada, reduzida por linhas. Também conhecido como método de eliminação de Gauss-Jordan. Isso vai ser importante para nós como pré-requisito. Tá? Basicamente são esses, ok? Então, esses aqui seriam os pré-requisitos básicos. O que a gente vai estudar na álgebra linear, como eu tinha antecipado para vocês, vai ser, de certa forma, uma generalização dos conceitos da geometria analítica, só que agora prestando um pouco mais atenção na estrutura algébrica. Então, a gente vai repensar um pouquinho essa definição de vetor, vamos ampliar um pouquinho esse horizonte, né? Pensar em vetores, digamos, generalizados, tá? Vamos ver que determinados objetos matemáticos que vocês já até estudaram em outras circunstâncias podem ser pensados como vetores, e aí a gente vai de imediato tentar construir uma estrutura bacana para estudar esses vetores, que são os chamados espaços vetoriais. Tá? Bom, como nós temos de forma síncrona, né, apenas uma aula por semana, que duas aulas, né, conjugadas por semana, que são essas aulas de quarta-feira, tá? A gente vai ter um cronograma um pouquinho mais apertado, mas eu já fiz essa divisão e a gente vai conseguir chegar, pelo menos de forma, na maior parte dos casos, digamos assim, a consumar toda a ementa. Tá? Então, acho que não vai haver prejuízo do conteúdo que a gente precisa trabalhar, não. Mas, em compensação, isso vai requerer da gente um pouco mais de coordenação, principalmente com relação à resolução de exercícios. Tá? Pensando nisso, eu já disponibilizei no SIGA uma primeira lista. Eu vou falar depois dos processos avaliativos, tá? Mas agora eu estou falando só da lista como meio de estudo mesmo.
Tá? Então, eu vou sempre disponibilizar no SIGA essas listas de exercícios que vão servir, melhor dizendo, um pouco como norteadores do que vocês precisam estudar. A gente vai fazer a discussão teórica, vou apresentar exemplos, a gente pode resolver exercícios aqui durante as aulas síncronas, tá? Eu pretendo gravar também vídeos para disponibilizar como aulas assíncronas ou resoluções de exercício, mas, de qualquer maneira, é necessário que vocês tenham essa organização para tentar resolver os exercícios e trazer as dúvidas, tá? Para que isso funcione da melhor forma possível, né? Da forma mais eficaz possível, tá? Com relação às referências bibliográficas, pessoal, nós vamos utilizar como principal referência bibliográfica, tá? O livro do Anton, Álgebra Linear com Aplicações. Do Anton. Eu vou mandar isso para vocês também, junto com o cronograma resumido. Mas é esse o livro, tá? A gente vai tentar acompanhar mais ou menos a parte teórica por ele e os exercícios, como eu tinha dito antes, por listas, tá? Sobre a divisão de pontos, né, processos avaliativos, como é que eles vão funcionar? Então, a ideia é a seguinte, tá? Pelo menos a ideia inicial, pode ser que a gente tenha que fazer alguma adaptação ao longo do processo. Mas a ideia inicial é a seguinte. Nós vamos fazer 4 listas de exercício. Para entrega, valendo 10 pontos cada. Essas listas, elas podem ser listas específicas para entrega ou parte das listas de exercício de treinamento. Tá? Então, por exemplo, eu já postei uma lista 1, que é para treinamento, mas eu posso dizer para vocês, olha, a lista avaliativa vai ser formada, sei lá, dos exercícios 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Tá? Então, eu posso pegar uma parte da lista de treinamento e ela vir a ser a lista avaliativa, pode ser que seja uma lista totalmente nova, tá? De qualquer maneira, a gente sempre vai ter essa comunicação prévia da data de entrega, né? Com um intervalo de pelo menos uma semana para que vocês possam se organizar. Uma semana, 10 dias para que vocês possam se organizar, tá? Faremos 3 testes avaliativos de 18 pontos cada. Então, aqui a gente já tem 54 e ali a gente tem 40 pontos, né? Então, tem 94. E esses 6 pontos que faltam, tá? Serão de um trabalho em grupo. Ver se tem alguma dúvida até agora. Professor, como serão esses testes? Serão via sistema, né? E com um prazo para realização, por exemplo, vocês têm. Aí eu vou olhar direitinho como é que estão as normativas do regime remoto emergencial, tá? Mas a minha ideia é que vocês tenham um determinado período para fazer, por exemplo, 24 horas ou 48 horas, conforme as normas da instituição, e a princípio serão questões fechadas, ok? Ok, obrigada. Imagino, por nada. Thales, você não está conseguindo ler ainda? Ficou... O que está acontecendo? Só para entender se está legível, está embaçado, pode ser algum problema de conexão também, né? Bom. Ok.
Quando tiver algum problema, gente, vocês me avisem que eu verifico se é na minha conexão. Às vezes pode ser algum problema específico na minha conexão que eu resolvi, né? Mas pode ser também na conexão de vocês, aí vocês têm que dar uma olhada, tá? Muita gente não conseguindo ler. Deixa eu voltar para cá, então, vamos ver. Ô, professor, Pois não. e essas anotações que você está fazendo, você vai depois tirar uma foto, fazer um PDF e postar para a gente ou não? Porque se for postar depois, não tem problema, não está tão visível agora. Né? Vou. A ideia é disponibilizar esse material lá no SIGA, tá? Ah, então tá ótimo, obrigada. Ok? Mas vamos tentando ajeitar aqui, né? Se tiver ruim, vocês vão me avisando, eu vou tentando melhorar, tá? Tá, alguma dúvida mais com relação ao processo avaliativo, pessoal? Tá, então vão ser 4 listas de exercício individuais, né? Que podem ser parte dos exercícios das listas de treinamento ou listas específicas, aí vai depender um pouquinho. Totalizando 40 pontos. 3 testes avaliativos de 18 pontos cada um, totalizando 54. E 6 pontos de um trabalho em grupo, tá? Deixa eu abrir aqui uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, acho que eu já deixei aberto, mas não sei onde é que estava, vou abrir de novo. Que é o plano de ensino da disciplina, só para pontuar uma questão importante aqui, já posicionar vocês mais ou menos de onde estarão essas avaliações, tá? Então, esse é o plano de ensino que a gente segue, tá? Aqui já tem as unidades de ensino, né? Só o número de aulas é que não vai ser seguido em virtude do sistema remoto, tá? Mas a gente tem basicamente, olha, como matéria, né? Espaços vetoriais, que é o que a gente vai começar a discutir já já, transformações lineares, diagonalização de operadores, produto interno, operadores especiais e o outro que são aplicações, tópicos a escolher, tá? A ideia inicial, pessoal, né, a gente vai depender sempre um pouquinho do desenvolvimento disso, tá? Mas a ideia inicial, pelo menos, é que a gente faça o primeiro teste ao término dessa primeira unidade aqui, ó, tá? Então, terminando essa primeira unidade, a gente já deve fazer um teste. Depois, o segundo teste, quando terminarmos a terceira unidade. Então, unidade 2 e 3 vão gerar um teste. Segundo. E o último teste, as unidades 4 e 5. Ou pelo menos uma parte das 5. Vamos ver como é que vai ficar isso. E o trabalho em grupo vai ser sobre essas aplicações. Tá? Então, isso aqui é que vai ser o trabalho em grupo. O livro, né, ao que eu tinha me referido, é esse aqui. Tá? Essa vai ser a referência bibliográfica principal. Embora isso seja algo muito pessoal. Às vezes, né, o aluno ele não entende muito, ele não se dá bem, digamos assim, com a linguagem de determinado autor e opta por um outro. Não tem muito problema. Normalmente esses livros eles são muito padronizados em termos do que vai ser feito, o que costuma variar de um para outro. Às vezes é a ordenação dos tópicos, claro, a forma da escrita, né, os exercícios, mas em termos da matéria, né, do conteúdo, não tem tanta diferença de um livro para o outro. Tá? Mas ainda assim eu vou usar mais de próximo, né, de forma mais próxima, o livro do Anton, tá? Que é esse livro aqui. Ó. Daqui a pouco eu mostro para vocês direitinho. Tá? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para o papel. Então, pessoal, vamos começar a discutir hoje os espaços vetoriais e um pouquinho mais para frente na aula, os subespaços vetoriais. Professor, Pois não? só uma dúvida. Em relação às datas,
Isso aí você vai passar para a gente no decorrer que as matérias forem acontecendo ou antes? A ideia é seguirmos o cronograma que já está lá no SIGA, né? Ele já tem os tópicos, tá? Então, ali a gente já tem os períodos mais ou menos, tá? De realização. O que eu vou fixar com vocês depois, aí a gente pode combinar ao longo da disciplina mesmo para ver se o andamento vai ser exatamente como estava previsto. São as datas exatamente de realização dos testes, tá? Aí eu aviso para vocês, mas sempre com bastante antecedência, tá bom? Ok, obrigada. Nada. Então, vamos falar sobre os espaços vetoriais, né? O modelo de espaço vetorial, pessoal, pode ser pensado como sendo uma forma de generalizar o R2 e o R3, tá? Que já apareceram lá na geometria analítica, já foram suficientemente bem estudados lá, né? Então, de certa forma, o que a gente vai fazer aqui é tentar generalizar esse modelo, né? Ampliar o nosso entendimento sobre esses dois espaços, tá? Basicamente, o que é um espaço vetorial, se a gente pensar lá no modelo R2 e R3, né? São os vetores, que lá no R2 e R3 são pensados como setinhas, né? Lá no R2, por exemplo, um vetor nada mais é do que uma seta, tá certo? Ou seja, algo que tenha direção, sentido e modo, né? E a gente tem definidas operações entre vetores. A gente sabe somar um vetor com o outro, a gente sabe fazer o mais V, que é basicamente Gente, cadê o professor? Parece que ele tá Ele aí, colocou lá que ele tá tentando tentando resolver. resolver. Ah, tá. Obrigada. Nada.
Seu áudio está fechado, professor. Pronto. Estão me ouvindo agora, pessoal? Agora sim. Não, Sim. obrigado. Muitos Não, mãe, probleminhas tô respondendo técnicos, aqui. mas vai dar certo, pessoal. Bom, então olha só, estava dizendo para vocês, né, antes da conexão cair aqui, que o espaço vetorial vai ser uma generalização do R2 e do R3, eles vão ser, inclusive, os modelos principais que a gente vai usar, tá? E aí eu estava relembrando que no R2, por exemplo, no R3 também, mas eu fiz o desenho aqui no R2, um vetor nada mais é do que uma setinha, ou seja, pode ser pensado como um deslocamento, uma força, né? Mas é algo que tenha direção, sentido e módulo, tá? E aí a gente tem duas operações bem definidas. A soma de dois vetores, que é feita usando a regra do paralelogramo, né? Geometricamente. Você tem aqui um vetor U, um vetor V. Você desenha aqui o prolongamento de forma a obter um paralelogramo e essa diagonal aqui é o U mais V, né? Que é basicamente deslocar o U para cá e deixar os dois vetores consecutivos, V mais U, dá essa diagonal ali em vermelho. E também é definida uma outra operação. Nesse caso, não é uma operação entre dois vetores, mas sim uma operação entre um número real e um vetor, que é a multiplicação por escalar. Então, a gente também tem essa definição lá do que é você multiplicar um vetor por um escalar. E a definição é basicamente a seguinte: se o lambda for positivo, você simplesmente vai manter a direção, o sentido do vetor V, e vai alterar o módulo, tá? Ou seja, você vai multiplicar o módulo de V por esse lambda. Então, se esse V tiver módulo 2 e o lambda for 3, você vai pegar um vetor de mesma direção e mesmo sentido que esse, e de módulo 6. Se o lambda for meio, você vai manter a direção e o sentido do V e vai reduzir o vetor à metade, já que você está multiplicando por meio. E se você multiplicar por um número lambda negativo, aí você inverte o sentido. Mas eu tenho, então, de forma bem definida, essa operação de multiplicar um vetor por um escalar, né? Que é basicamente, como eu estava dizendo, você pegar o vetor e mexer no módulo do vetor, se o lambda for positivo, ou, no máximo, no módulo e no sentido, se o lambda for negativo. Aí você inverte o módulo do vetor, o sentido do vetor, tá? E adequa ao módulo. Bom, quando a gente vai definir espaços vetoriais, pessoal, a gente tem que ter, então, um conjunto V, que vai ser o espaço vetorial. Vou subir minha folhinha aqui. A gente vai ter um espaço V, um conjunto V, melhor dizendo, não vazio, tá? Aqui a gente vai fixar que os espaços vetoriais serão reais, tá? Deixa eu escrever isso aqui. Ou seja, a gente só vai estudar espaços vetoriais reais. Normalmente, em cursos de álgebra linear 2, né, na continuação da álgebra linear 1, é que se flexibiliza isso e começa-se a trabalhar com espaços vetoriais complexos, espaços vetoriais sobre o corpo dos números racionais ou outros corpos. Aqui não. A gente sempre vai pensar num espaço vetorial real, isto é, o conjunto de escalares está em R. Tá? Os escalares são números reais. Então, para a gente ter um espaço vetorial, o que eu vou precisar? De um conjunto não vazio, ok? De duas operações, uma soma de vetores e um produto por escalar. Esses escalares é que serão números reais. Só vou pensar dessa forma, tá? Não que só exista isso, mas no contexto que a gente está, a gente vai pensar desse jeito, tá?
Uma pergunta aqui. Tá. Vou pedir para vocês, gente, que na medida do possível, né, se tiverem dúvidas e puderem me mandar pelo áudio, fica mais fácil, porque o chat fica numa outra página, senão eu tenho que ficar indo e voltando, acaba demorando um pouquinho mais. Tá? Se alguém não tiver áudio, não tem problema, né? Mas aqueles que tiverem e puderem usar, eu agradeço. Professor, Pois não. só uma dúvida aqui. Uhum. Esse V é o quê? V diferente conjunto vazio? Isso. O V vai ser o espaço vetorial, tá? O espaço Eu vou definir agora. Né? Então, eu estou dizendo assim, olha, para a gente ter um espaço vetorial, o que a gente vai precisar? Quase como se fosse uma receita, né? Quais são os ingredientes desse espaço vetorial? Primeiro e principal ingrediente, um conjunto não vazio. Ele é que vai ser o espaço vetorial. Mas esse conjunto, ele não pode estar, digamos assim, solto no mundo, isolado no mundo, né? Não. Ele tem que vir, junto com esse conjunto, tem que vir duas operações. Uma que vai ser a soma de vetores e a outra que vai ser o produto por escalar. Tá? Então, vocês veem que a gente está, de certa forma, copiando o modelo lá do R2. Tá? Eu estou apenas generalizando coisas que funcionavam bem lá no R2 e no R3. Tá? Então, por enquanto é isso. O espaço vetorial vai ser um conjunto não vazio com duas operações. Agora, o que esse conjunto e essas operações precisam satisfazer para que a gente dê a esse trio, né, V mais I vezes, o nome de espaço vetorial. Tá? Isso vai ser um espaço vetorial se agora vamos listar as propriedades que são necessárias. Tá? Vou colocar de folha aqui para que elas caibam todas numa folha só. Primeira propriedade. Toda vez que a gente pegar dois vetores, ou seja, dois elementos de V, a soma tem que estar em V. Tá? Então, U mais V pertence a V se U e V pertencerem a V. Ou seja, somar dois vetores tem que te dar como resultado algo que também esteja em V. Segunda propriedade. U mais V tem que ser igual a V mais U. Ou seja, a soma tem que ser comutativa. Ela não pode depender da ordem dos vetores, né? Um primeiro vetor mais um segundo tem que dar a mesma coisa que um segundo mais um primeiro. Terceira propriedade, a soma tem que ser associativa. Ou seja, se eu tenho U mais V, entre parênteses, mais W, isso tem que ser a mesma coisa que U mais, a parênteses, V mais W. Essa aqui que é a propriedade associativa, né? Você pode reassociar os vetores sem alterar o resultado da soma, tá? Então, a soma é associativa. Quarta propriedade. Existe um vetor lá no espaço V, que a gente vai chamar de vetor nulo ou zero, tal que 0 mais U é igual a U para todo U do espaço. Ou seja, tem um vetor que serve como elemento neutro dessa soma. Então, se a gente soma esse vetor nulo a outros vetores, dá sempre os outros vetores, o resultado dessa soma. Para cada vetor U, lá no espaço V, existe um outro vetor chamado de menos U, que vai ser chamado simétrico de U, tal que a soma de U com o simétrico de U dê zero. Até aqui, pessoal, essas 5 primeiras propriedades, elas estão falando sempre exclusivamente da soma, tá? Então,
recapitulando o que a gente falou até agora. Para ter um espaço vetorial, preciso ter um conjunto não vazio, uma operação de soma e uma operação de produto por escalar. Essa operação de produto por escalar ainda não falei nada sobre ela, eu vou falar daqui a pouquinho. E essas 5 primeiras propriedades, elas estão falando exclusivamente da soma. Então, o que nós dissemos aqui? Ó? A soma precisa estar bem definida dentro do conjunto V, isto é, o conjunto V é fechado em relação à soma. Então, se você pegou 2 elementos de V, a soma tem que estar em V também. Segunda propriedade, a ordem das parcelas não pode alterar a soma, ou seja, a soma tem que ser comutativa. Então, U mais V tem que dar igual a V mais U, independente de quem sejam esses U e V, lá no espaço vetorial Vzão. A soma tem que ser associativa, então U mais V, entre parênteses, mais W, eu posso reassociar assim, deixando U separado e fazendo a soma de V e W em separado. O resultado tem que ser o mesmo. Tem que existir um vetor nulo, que a gente vai indicar por 0. Esse vetor nulo tem por propriedade o fato de que ele, ao ser somado com qualquer outro vetor, vai dar sempre o outro vetor. Então, 0 mais U dá sempre U. Para cada vetor U, existe o simétrico, de tal forma que a soma dele com o simétrico vai dar 0. Tá? Então, essas são as propriedades que falam especificamente sobre a soma. Agora, as outras propriedades vão falar ou só do produto por escalar, ou do produto por escalar e da soma. Tá? Primeira propriedade, relativa ao produto por escalar. Se lambda é um número real, para nós os escalares vão ser sempre reais, e V é um elemento do espaço V, então lambda V pertence a V. Ou seja, se você pegar um vetor, isto é, um elemento de V, e um número real, e multiplicar um pelo outro, o resultado desse produto tem que estar em V ainda. Ou seja, V é fechado com relação ao produto escalar de vetores dele. Sétima propriedade. Lambda mais mi vezes V é igual a lambda V mais mi vezes V. V é um vetor, tá? E lambda e mi escalares, ou seja, números reais. Então, vale a distributiva. Se você tem uma soma de escalares e essa soma está multiplicando um vetor, funciona como se cada escalar multiplicasse o vetor em separado, né? Então, lambda V, mi vezes V, e depois a gente somasse. Então, tem esse famoso chuveirinho aí, né? Oitava propriedade. Está acabando, tá? São 10. Vale a distributividade também, pessoal, em relação a um escalar e uma soma de vetores. Ou seja, se você tiver lambda que multiplica U mais V, também distribui. Vai dar lambda U mais lambda V. Percebam aqui, ó, que essas duas propriedades, a 7 e 8, elas são diferentes, tá? Na 7, o vetor é único e está sendo multiplicado por uma soma de 2 números, tipo 3 mais 5 vezes o vetor. Dá 3 vezes o vetor mais 5 vezes o vetor. Aqui, ó, eu fixei o escalar e estou somando os vetores. Então, é como se eu tivesse 3 vezes o vetor U mais o vetor V. Vai dar 3 vezes o U mais 3 vezes o V. Tá? Então, tanto a soma de escalares se distribui num produto com relação ao vetor, quanto a soma de vetores se distribui com relação ao escalar durante o produto. Tá? Tem os dois casos. Pois não? Na 7 tem 2 escalares? É isso? Isso, na 7 tem 2 escalares, que são esse lambda e esse mi. Tá? Eu estou usando aqui, embora eu não tenha chamado a atenção de vocês para isso, mas eu tenho usado as letras gregas para representar os escalares, exatamente para não ter essa confusão. Tá? Lá na geometria analítica, o usual, normalmente, é colocar uma setinha em cima dos vetores, né? Então, a gente escreve assim, V, setinha, para indicar que é vetor. Como na álgebra linear a gente lida com isso o tempo todo, fica
complicado do ponto de vista do custo mesmo operacional a gente sair marcando os vetores. Alguns livros colocam o vetor em negrito, alguns colocam algum outro tipo de notação, até mesmo a setinha, mas a maior parte, pessoal, não coloca nada, tá? A gente não faz distinção, digamos assim, na representação entre os vetores e os escalares, mas você pode fazer uma representação que não gere confusão, por exemplo, colocando os escalares sempre como letras gregas, tá bom? Então, lambda e mi são escalares, u e v, u, v e w são vetores. Mais alguma dúvida, pessoal, até aí? A nona propriedade é a associatividade do produto escalar, isto é, se você tem lambda vezes mi vezes o vetor v, isso é lambda vezes mi v, tá? Então, associatividade. Essas duas aqui eu esqueci de escrever, mas são distributividade. E, por fim, o 10º axioma, que define os espaços vetoriais, que diz que se a gente pegar um vetor qualquer e multiplicar pelo escalar 1, tem que dar o próprio v. Ou seja, multiplicar pelo escalar 1 não altera nada. Esse número 1 ele funciona como elemento neutro do produto por escalar. Bom, eu sei, pessoal, que talvez nesse início vocês estejam achando essas definições um tanto quanto estranhas, por dois motivos. Primeiro, porque tudo isso parece já ocorrer de forma óbvia, e de fato ocorre se a gente pensar no R2 e no R3. Eles são o modelo inicial que a gente tem de espaço vetorial, e até seria um exercício legal, interessante mesmo, a gente parar um pouquinho para refletir se lá no R2, por exemplo, todas essas 10 propriedades são cumpridas. Se eu pegar dois vetores em R2 e somar a soma, está em R2, né? Se eu pego duas setinhas lá no plano, quando eu faço aquela soma usando a regra do paralelogramo, isso ainda está no plano? Tá. A soma de dois vetores independe da ordem deles? Sim, independe. U mais V é a mesma coisa que V mais U. Inclusive, se a gente for pensar que em algum momento lá da geometria analítica, a gente abandonou as setinhas e começou a fazer esse trabalho com os vetores usando as coordenadas, né? Aí fica mais claro ainda, porque como é que você soma U com V? Não é somando as coordenadas respectivas, né? A primeira com a primeira, a segunda com a segunda. Então, claro que não vai depender da ordem dos vetores, né? Mesma coisa em relação à associatividade. Existe um vetor nulo, que é o vetor 0, 0 no R2, ou 0, 0, 0 no R3. Cada vetor tem um simétrico, sim, né? Se você pegar, por exemplo, um vetor em R2, vamos pegar um vetor U aqui igual a xy, quem que é o simétrico, né? O menos U. O menos U é o vetor menos x menos y. Quando a gente soma esse com esse, x com menos x dá zero, y com menos y dá zero. Tá? Então, cada vetor tem um simétrico. Quando a gente multiplica um vetor do R2 ou do R3 por um escalar, o resultado permanece sendo um vetor do R2 ou do R3. Né? Por exemplo, se U é xy, lambda U nada mais é do que lambda x vezes lambda y. Isso aqui é um número real, isso aqui também. Então, isso continua em R2. Tá? E a mesma coisa para as outras propriedades. Então, pode parecer estranho a princípio, porque os modelos que a gente tem exatamente são modelos, né? Então tudo funciona direitinho, tá? Tanto no R2 quanto no R3. O que a gente vai fazer aqui é perceber que com essa definição que a gente está trabalhando agora, a gente consegue ver como espaços vetoriais coisas que antes talvez não tivessem essa característica, ou pelo menos ela não fosse tão clara. Tá? Vamos pensar então em alguns exemplos que eu acho que vai facilitar um pouquinho para a gente entender o porquê desse esforço, né, de se definir uma estrutura algébrica mais abstrata, usando as propriedades conhecidas
de espaços vetoriais, digamos, mais simples, como o R2 e o R3. Tá? Vamos pensar aqui em alguns exemplos. E nessa lista de exemplos eu vou tentar mostrar para vocês também alguns exemplos que não são espaços vetoriais. Então, primeiro exemplo, não podia deixar de ser, o R2 e o R3 são espaços vetoriais. Vamos lembrar que na nossa definição, pessoal, um espaço vetorial não é um conjunto apenas, né? É um conjunto mais uma operação de soma, mais uma operação de produto por escalar, tá? Então, quando eu estou colocando aqui que R2 e R3 são espaços vetoriais, o correto seria dizer R2 e R3 são espaços vetoriais com as operações usuais. Tá? Que são essas operações usuais, para a gente ter isso aí bem definido direitinho, tá? No caso do R2, vou fazer aqui o R2, aqui o R3. Somar dois vetores. Bom, em R2, vetores podem ser pensados, né, como coordenadas. Então, é AB somado com um outro CD, tá certo? Isso vai ser A mais C e B mais D. E a multiplicação por escalar, se eu pego um vetor AB e multiplico por um número lambda, isso é definido como sendo lambda A, vírgula lambda B. Então, sei lá, 2 vezes o vetor AB, é 2A, 2B. Tá? Em R3 é a mesma coisa, só com uma coordenada a mais, né? Vou chamar de x1, x2, x3. y1, y2, y3, o outro vetor. Tá? Então, isso aqui seria o U, isso aqui o V. Como é que eu somo U com V? Eu somo a primeira coordenada com a primeira, somo a segunda com a segunda, e somo a terceira com a terceira. E como é que eu multiplico um vetor por um escalar, por um número real? Vamos supor que você tem um vetor x1, x2, x3 e que ele vai ser multiplicado pelo escalar lambda. Isso é lambda x1, lambda x2 e lambda x3. Bom, o R2 e o R3 com essas operações cumprem todas as propriedades que foram listadas, aquelas 10 propriedades. A soma, se eu somo dois vetores em R2, ele está lá, em R3 também. Né? A soma não depende da ordem, se eu fizer CD mais AB dá a mesma coisa, aqui também, e etc, etc e tal. Todas aquelas propriedades são cumpridas. Tá? Segundo exemplo, o próprio conjunto R, seus conjuntos de números reais, né, que pode ser pensado como sendo uma reta, tá? É um espaço vetorial. Como é que seriam os vetores de R, né? Como é que é um vetor em R? Um vetor em R é um número real. Então, qualquer número real vai ser considerado como um vetor se eu estiver considerando V igual a R. Vou até colocar aqui, ó, V igual a R. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui que o Tim está... Tá, o José, né, falando que só conseguiu entrar agora, né, que não estava aparecendo na reunião. Não sei porquê, José. Podemos ver isso depois se teve algum problema. E como a Lilian falou, está sendo gravado. Eu vou disponibilizar depois o link, né, do vídeo. E as anotações também que eu estou escrevendo, tá? Então, nem precisa se preocupar em copiar, porque não haverá necessidade, ok? Tem alguém falando que aqui apareceu tudo distorcido.
Vocês estão conseguindo ouvir, pessoal? Eu estou ouvindo tudo distorcido. Não, também tá tá tudo assim. distorcido. Deve ser algum problema na conexão dele, né? Ou dela, não sei quem está falando. Acho que era o José que estava falando. José, se você puder mandar no chat, então, por escrito, que por algum motivo a gente não está conseguindo entender o que você está falando, tá? Imagino que seja algum probleminha de conexão. Sobre quem não conseguiu entrar a ver a turma, provavelmente é porque você criou um outro canal e não criou essa aula no geral. Aí fica o canal oculto. Aí pode ser que aconteça mais vezes também. Geralmente os professores, eles colocam a aula no geral mesmo. Eu vou verificar isso, pessoal, porque a orientação que eu recebi era de que cada aula deveria ser um canal, tá? Mas se os professores não estão fazendo assim, eu vou verificar, tá? Por mim não tem problema, eu poderia criar lá no geral, se isso for mais fácil para vocês e não for impedimento com relação às normas do Cefet, não tem nenhum problema, tá? Eu vou verificar isso e aí já na próxima aula a gente alinha esse ponto, tá? Mas obrigado pelo toque. Então vamos voltar aqui, pessoal. O que eu estava dizendo para vocês é o seguinte, ó. A gente vai pensar no próprio conjunto dos números reais como um espaço vetorial, ok? Nesse caso, gente, quem são os vetores? Bom, primeiro, vetor, para nós, a partir de agora, nada mais vai ser do que um elemento de um espaço vetorial. Tá? Vou até anotar isso aqui em cima. Eu acho que eu devia ter falado isso antes, mas ainda está em tempo. Tá? A partir de agora, um vetor é um elemento de um espaço vetorial. Só tentar explicar isso aqui melhor. Vocês lembram que lá no R2 e no R3 o vetor era uma setinha, né? A gente vai tirar essa exigência, tá? Não que eu não possa mais pensar no vetor como uma setinha, mas eu tenho liberdade de pensar nele de outras formas. Então, o que eu vou chamar de um vetor é qualquer elemento de um espaço vetorial. Se eu tiver um espaço vetorial, por mais, digamos, esquisito que ele seja, os elementos dele serão chamados de vetores. E aqui já é uma situação em que o espaço vetorial é um pouco diferente do que do modelo intuitivo que a gente usou lá na geometria analítica, né? Exatamente, porque o modelo que a gente usa lá é de vetor como sendo uma setinha, ou seja, algo que tem direção, sentido e módulo, né? Aqui a gente vai pensar no vetor como elemento do espaço vetorial. Então, se eu penso no espaço vetorial R, os vetores são o quê? São os elementos de R, ou seja, os números reais. Tá? Então, para pensar em R como um espaço vetorial, porque os vetores são números reais. E aí, o que eu tenho que ver? O que eu tenho que ver para me certificar, né, ou para entender por que esse R pode ser, de fato, um espaço vetorial, pode ser pensado como um espaço vetorial, é verificar que há o atendimento daquelas 10 propriedades que foram listadas ali na página anterior. Ó. Essas 10 propriedades, vou colocar aqui, Oi, José, essas 10 seu propriedades. áudio não está saindo direito. Tá distorcido ainda, né, o áudio do José? Ele abriu agora de novo, mas ficou distorcido. Deve ser algum problema de conexão, imagino. Então, veja bem, pessoal, o que eu preciso enxergar aqui, né, para concluir que R, de fato, é um espaço vetorial, é que há o cumprimento dessas 10 propriedades, pensando agora no seguinte, olha, U e V são vetores, então, nesse caso, como eu estou pensando em V como sendo o conjunto dos números reais, U e V são números, tá? Então, U e V são números. Se eu pegar dois números reais e somar, a soma está em V? Tá. Se eu pegar dois números reais, a soma independe da ordem? Sim. A soma de três números reais é associativa? Eu posso reassociar? Sim. Existe um número real que, somado a qualquer outro número real, dá sempre o outro? Sim, o número real zero. Zero mais qualquer número U é igual a U. Dado um número real U, existe um simétrico dele que, somado a ele, dá zero? Sim.
né? Se eu pegar U e somar com menos U, dá 0. Aqui, ó, lambda, vocês lembram que esse lambda é um escalar, tá? Ou seja, esse lambda vai ser um número real, independente de quem seja o espaço vetorial, tá bom? No caso que a gente está trabalhando em que V é o próprio conjunto R, acontece realmente essa duplicidade, né? O V é um número real e o lambda também vai ser. Não tem problema, tá? Quando eu vou olhar para o lambda, eu vou olhar para ele como se ele fosse um escalar. Quando eu olhar para o V pertencente a V, eu vou olhar para ele como sendo um vetor. Ainda que tanto V quanto lambda sejam números reais. Não tem problema, tá? Mas se eu pego lambda, um número real, pensado como um escalar, e V como um número real, pensado como um vetor, quando eu fizer o produto dos dois, isso ainda está lá dentro do V, ou seja, isso ainda é um número real? Sim, o produto de números reais é um número real. A distributividade, né, do produto em relação à soma, ou seja, se eu fizer lá lambda mais mi vezes um número real qualquer, isso se distribui? Sim. Se eu pegar um número lambda real e multiplicar por uma soma de dois números reais, isso se distribui? Também. Produto de números reais é associativo? É. O número real 1 multiplicado por qualquer outro número real não dá sempre o outro número real, ou seja, o 1 não é elemento neutro do produto de números reais? Então, as 10 propriedades, elas são contempladas. Ou seja, eu posso pensar no conjunto dos números reais como sendo um espaço vetorial real. Tá? Vamos pensar em mais exemplos aqui, pessoal. E aí vocês vão ver que vão aparecer vetores, né, que não condiziam muito com a nossa definição ou com a nossa intuição de vetor lá da geometria analítica. Tá? Vamos pensar, por exemplo, nesse conjunto aqui, ó, que são as matrizes 2 por 2, tá? Eu vou indicar assim, M, 2 por 2, matrizes 2 por 2. Às vezes os livros escrevem assim, ó, com R, né, de conjunto de números reais dentro do parênteses, para indicar que as entradas da matriz têm que ser números reais, né? Mas como aqui a gente vai fazer tudo sobre R, eu vou abolir o R e deixar só o M 2 por 2. As matrizes só vão ter entradas reais mesmo, tá? Bom, quem que é esse conjunto, então, né? Ou aquele ali de cima? São todas as matrizes, 2 por 2, ou seja, A11, A12, A21 e A22, tais que todos esses elementos, né, os A e J, são números reais. A gente tem duas operações bem definidas para trabalhar nesse conjunto, né? Eu sei somar duas matrizes. Se eu pego uma matriz A igual a A1, A12, A21, A22, e uma outra matriz B, 2 por 2, B1, B12, B21, B22. Eu consigo uma definição de soma dessas matrizes, né, da forma mais óbvia possível, que é somar as respectivas entradas, ou seja, o elemento da primeira linha, primeira coluna de um, o elemento da primeira linha, primeira coluna do outro. Elemento da primeira linha, segunda coluna de um, somado, né, com o elemento da primeira linha, segunda coluna do outro. Mesma coisa aqui. Olha, por favor. Ficou a sua fala? Pode o quê? Subir a folha. Subir a folha. Subir aqui já. Obrigada. De vez em quando isso vai acontecer, é só vocês me avisarem, tá, pessoal? Fico olhando aqui na tela para ver se não saiu da área de visão de vocês, mas de vez em quando eu esqueço e sai. Aí é só vocês me avisarem. Obrigado. E A22 mais B22, imagina. Então, ou seja, a soma de matrizes, ela é feita, como era feita lá no curso de geometria analítica, né? Somando as respectivas posições. E o produto por escalar, como é que ele é feito, né? Se eu tenho uma matriz 2 por 2 e vou multiplicar essa matriz 2 por 2 por um determinado número, né? Como é que eu faço isso? Eu multiplico cada uma das entradas, né?
Então, a multiplicação seria assim, ó. Se lambda é um número real, aí você vai fazer lambda vezes A, aquela matriz A1, A12, A21, A22. Lambda vezes A vai ser lambda A11, lambda A12, lambda A21 e lambda A22. Né? Ou seja, é só você multiplicar cada uma das entradas da matriz pelo número real lambda. Então, eu já tenho definidas as operações de soma e de produto por escalar. Uma questão aqui, ó. Nesse modelo, né, nesse espaço vetorial, nesse suposto espaço vetorial, ainda não provei que ele é um espaço vetorial, quem seriam os vetores? Resposta, os vetores são matrizes 2 por 2, ou seja, isso aqui, ó, é um vetor típico. Tá? Então, vetor para nós, nesse contexto, é uma matriz 2 por 2 com entradas reais. Agora, vamos olhar aquelas 10 propriedades. Vamos ver se elas são atendidas. Tá? Deixa eu colocar aqui de novo só a soma que nós estabelecemos, né? Então, a gente soma a matriz somando as respectivas coordenadas. Aí eu pergunto para vocês, ó. Se a gente pegar duas matrizes 2 por 2, com entradas reais, né? Os 4 númerozinhos reais, os 4 númerozinhos reais. Quando a gente fizer a soma, não dá também uma matriz de mesmo tamanho, ou seja, 2 linhas, 2 colunas, com todas as entradas reais? Porque A1, B1 são reais, a soma é real. A12, B12 são reais, a soma é real. A21 e B21 são números reais, a soma é um número real. A22 e B22 são números reais, a soma vai ser um número real. Conclusão: todas as entradas são números reais e a matriz A mais B tem formato 2 por 2. Ou seja, a soma ainda é um elemento desse espaço. Tá? Também é uma matriz 2 por 2 com entradas reais. A mesma coisa eu posso dizer com relação ao produto por escalar. Se eu pego essa matriz A, que é uma matriz 2 por 2, com entradas reais, e multiplico por um número lambda, eu multiplico cada entrada por lambda, então isso aqui ainda é um número real, número real, número real e número real. E isso tem também o formato, o tamanho 2 por 2. Tá? Então, automaticamente a gente já vê aí, pessoal, que esse espaço V, formado, né, pelas matrizes 2 por 2 com entradas reais, munido da operação de soma usual de matrizes e da multiplicação usual por escalar, isso é fechado em relação à soma e em relação ao produto. O que significa que a gente já atende duas propriedades daquelas, tá? Propriedades dos espaços vetoriais. Deixa eu deixar aqui na tela essas propriedades. Facilitar aqui, só um pouquinho. Então, aqui estão as propriedades, tá? Nesse livro aqui do Anton, ele usa os vetores em negrito para diferenciar dos escalares, tá? Bom, aí que eu estava dizendo, olha, se U e V são duas matrizes 2 por 2 com entradas reais, a soma é uma matriz 2 por 2 com entradas reais. Então, essa primeira propriedade é satisfeita. E se A for um escalar qualquer, que eu estou chamando de lambda, e U for uma matriz 2 por 2, A vezes U, ou lambda vezes U, é uma matriz 2 por 2. Então, propriedades 1 e 6 já estão satisfeitas. Vamos olhar as outras. Quando eu somo duas matrizes, a soma é comutativa? A mais B igual a B mais A? Sim, né? A gente soma entrada a entrada, né? E a soma de números reais é comutativa. Tá? Então, tanto faz, né? Se eu faço aqui, ó, A mais B,
Ou se eu faço B mais A, vai dar a mesma coisa. B mais A seria B11 mais A11. Bom, mas B1 mais A1 é a mesma coisa que A1 mais B1. B12 mais A12, que é a mesma coisa que A12 mais B12. B21 mais A21, que é a mesma coisa que A21 mais B21. E B22 mais A22, também é a mesma soma de A22 mais B22. Então, a soma, ela é comutativa porque ela é feita coordenada a coordenada, ou melhor dizendo, entrada a entrada, e a soma de números reais é comutativa. Mesma coisa vai valer para a associatividade. E vamos voltar aqui para acompanhar as outras propriedades. Existe um elemento zero, ou seja, tem alguma matriz 2 por 2 que quando a gente soma com todas as outras matrizes, dá sempre como resultado a outra matriz? Existe, né? Só a gente pegar a matriz nula, que é a matriz 0, 0, 0, 0. Essa matriz aqui, ó, vai ser o vetor nulo do espaço vetorial. E, de fato, se a gente pegar essa matriz e somar com qualquer outra, essa soma vai dar a segunda matriz. 0 mais A1 dá 1, 0 mais A12 dá 2, e assim sucessivamente. Tá? Então, 0 mais qualquer matriz A é a própria matriz A. Ok? A próxima propriedade é a existência do simétrico, né? Existe um simétrico, ou seja, dado um objeto, né, um vetor lá no espaço vetorial, existe o simétrico, existe um vetor que somado a ele vai dar 0? No caso das matrizes 2 por 2, quem que vai ser esse simétrico? Se eu pegar a matriz A1, A12, A21, A22, quem que vai ser a matriz menos A? A mais óbvia possível, né? É só a gente trocar os sinais das entradas. Ou seja, eu vou pegar menos A1, menos A12, menos A21, menos A22. Quando a gente fizer a soma de A com esse menos A, como a soma é feita entrada a entrada, né? Então eu vou fazer A1 com menos A1, A12 com menos A12, A21 com menos A21 e A22 com menos A22, dando, portanto, a matriz nula. Então, cada matriz A tem a sua simétrica, que a gente até viu aqui, que é só trocar os sinais, né, de cada uma das entradas. Tá? Vamos olhar lá quais as propriedades que ainda faltam. A multiplicação por escalar a gente já viu. A distributividade. Aqui a distributividade em relação à soma de vetores, né, ou seja, a soma de matrizes. Então, vamos olhar isso aqui com mais calma. Vamos imaginar que você tenha um determinado número, lambda. Só numerar a página aqui. Vamos imaginar que a gente tenha que fazer essa conta aqui, ó, um número real lambda, que vai ser multiplicado por uma soma de duas matrizes, A mais B. Tá? Então, imaginar A como sendo A1, A12, A21, A22, e a B, a matriz B11, B12, B21, B22. Quando eu faço A mais B, a soma é feita entrada a entrada, né? Então, A1 mais B1, A12 mais B12, A21 mais B21, esse com esse, e A22 mais B22. Quando a gente faz lambda vezes isso aqui, ó, multiplicar uma matriz por um escalar é multiplicar cada entrada, então isso dá lambda vezes A1 mais B1, lambda vezes
A12 mais B12, etc. Lambda vezes A21 mais B21 e lambda A22 mais B22. E aí, em cada entrada, o que você tem agora é o produto de um número real, lambda, por uma soma de dois outros números reais, né? Que aí são as entradas, vão variar aqui. Mas é sempre essa mesma estrutura, um número real vezes uma soma, um número real vezes uma soma, etc. e tal. E, portanto, vale a distributiva. Isso vai dar lambda A1 mais lambda B1. Lambda A12 mais lambda B12. Lambda A21 mais lambda B21. E lambda A22 com lambda B22. Aí a gente pode separar de novo. A gente fez aqui uma junção, digamos assim, quando fizemos a soma, mas eu posso separar isso de novo, né? Eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Lambda A1, vou pegar só as partes que tenham A primeiro, tá? Lambda A21, lambda A12, lambda A22, mais. Mesma coisa agora com as partes que só tem um B. Então, lambda B1, lambda B12, lambda B21 e lambda B22. Se a gente faz essa soma, pessoal, volta ao que estava antes, tá? Então, não alterei nada. E aqui, cada um das quatro entradas da matriz está multiplicada por lambda, é a mesma coisa que multiplicar a matriz lambda toda. Que é a mesma coisa. Como se eu colocasse o lambda em evidência, né? É basicamente essa a ideia. Ou seja, isso deu lambda A mais lambda B. Tá? Então, o lambda escalar, né? Produto escalar de lambda por uma soma de matrizes, possibilita a distribuição do escalar, ou seja, vale a propriedade distributiva. Aqui é a mesma coisa, basicamente, né? Só que agora a soma é de escalares, tá? Mas é a mesma coisa, não vou refazer não, porque é muito próximo ao que eu já fiz. Que também é bastante simples. E multiplicar uma matriz inteira pelo número 1 é multiplicar cada uma das entradas pelo número 1, não vai alterar nenhuma delas, então vai dar a própria matriz. Ou seja, as 10 propriedades, ou melhor dizendo, esses 10 axiomas, né, que estabelecem o que é um espaço vetorial, eles já são satisfeitos. Portanto, de fato, a gente tem um espaço vetorial. Tá certo? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Não. Tá. Ok. Então, a gente já viu aí, olha, alguns exemplos de espaços vetoriais que são um pouquinho diferentes dos espaços vetoriais que tinham sido tratados lá na geometria analítica. Além do R2 e do R3, são espaços vetoriais. O próprio conjunto dos números reais, vou dar a tela aqui. O próprio conjunto dos números reais, as matrizes 2 por 2 e, talvez ampliando um pouquinho o nível de complexidade na hora de verificar os 10 axiomas, tá? Mas basicamente seguindo o mesmo script, né? A gente pode ampliar para não apenas as matrizes 2 por 2, mas matrizes de qualquer ordem. Então, se a gente tem conjunto M, N por M, ou seja, matrizes com N linhas e M colunas e entradas reais. Né, os números da matriz são números reais. Com as operações usuais de soma e produto por escalar, as mesmas que eu usei ali para o R2, é um espaço vetorial.
Então, as matrizes dentro desse espaço vetorial serão consideradas como vetores, tá? Eu vou colocar aqui mais um exemplo de espaço vetorial, que eu vou chamar de P2. Às vezes aparece como P2GR, mas aqui a gente está considerando tudo como sendo sempre com números reais, então nem vou escrever o R, vou omitir, tá? Quem que é esse P2, pessoal? São os polinômios P de x, polinômio, com grau menor ou igual a 2. Ou seja, os polinômios que tenham grau até 2. Então, quem são esses polinômios, né? Quem que estaria aqui nesse P2? Os polinômios constantes, tem grau 0. Polinômio de primeiro grau, ou seja, da forma x mais b. E os polinômios de segundo grau, da forma ax2 mais bx mais c. Pronto. Aqui já está, então, o conjunto não vazio, né? Aquele V. Nesse caso, seriam os polinômios de grau 1, 2, as constantes todas. Inclusive, a constante igual a 0, né? Quais são as operações, tá? As usuais também. Se você tem um vetor P e um vetor Q, ou seja, eles são agora polinômios, né? Você soma usando a soma de polinômios, né? Então, se P é um polinômio de primeiro grau, e você vai somar com esse outro aqui de segundo grau, você soma o x com o x2 com o x2, né? Aqui só teria x2 nessa parcela e as constantes entre si, tá? Então, soma usual de polinômios, ou seja, a gente soma os monômios de mesmo grau, né? E a multiplicação por um número real, que é multiplicar cada um dos coeficientes, tá? Operações usuais de soma e de produto por escalar. Essas operações e esse conjunto atendem aos 10 axiomas. Vou deixar isso para vocês analisarem, mas é simples de ver. Atende àqueles 10 axiomas. Então, isso aqui é um espaço vetorial. E eu queria também deixar registrado, pessoal, pelo menos um, né, exemplo do que não seja um espaço vetorial. Então, vamos pensar agora alguns exemplos que dão errado. Só uma coisa. Aqui o 2 eu usei por simplicidade. Poderia ter feito com qualquer outro número, por exemplo, P3, ou P4, ou P5. P3 são os polinômios de grau até 3, P4 os polinômios de grau até 4, P5 os polinômios de grau até 5, e assim sucessivamente. Todos eles são espaços vetoriais, tá? Deixa eu colocar essa observação aqui, ó. Mas geralmente se Pn representam os polinômios de grau menor ou igual a n, a coeficientes reais, então Pn é um espaço vetorial. Com a soma usual e o produto usual por escalar. Tem alguma pergunta até aí, pessoal? Por enquanto, não. Beleza. Aí eu tinha prometido para vocês, e ainda não cumpri, né? De mostrar exemplos de coisas que não são espaços vetoriais. Vou definir como sendo V, por exemplo,
o conjunto dos xy em R2, tais que pode ser, por exemplo, x mais y é igual. Tá? Que conjunto V é esse, né? Ele não é tão estranho assim. Ele é formado de pontos lá no R2, cuja soma das coordenadas seja 1. Bom, como a gente sabe, ó, no R2, essa equação x mais y igual a 1 representa uma reta, né? Qualquer equação de primeiro grau, né? E lá no R2 representa uma reta, que é essa reta aqui, ó. Se eu coloco x igual a 0, dá y igual a 1, né? Então ela passa aqui pelo 1 do y. Se eu coloco y igual a 1, dá x igual a 0, ou y igual a 0, melhor dizendo, dá x igual a 1. Tá? Coloco y igual a 0, dá x igual a 1, então ela passa aqui também, nesse ponto. Seria essa reta aqui. Vou pegar uma régua aqui para não ficar muito distinto de uma reta. Então, isso aqui é o V. Bom, é claro que eu tenho que dizer também, né? Além do conjunto, eu preciso definir as operações. Tá bom? Então, eu tenho que dizer, olha, como é que eu somo dois elementos desse conjunto e como é que eu multiplico o elemento do conjunto por um número escalar. Então, eu vou definir aqui as operações. Eu vou dizer que se você pegar xy e somar com, vou chamar de x' y', isso vai ser x mais x', y mais y', ou seja, a soma é feita coordenada a coordenada, tá bom? E a multiplicação por escalar, lambda vezes o vetor xy, isso vai ser lambda x, lambda y. Só uma outra observação aqui também, ó. Se eu estou chamando de V esse conjunto, se esse V for um espaço vetorial, os vetores são os elementos desse conjunto, ou seja, os vetores, ou os supostos vetores, são os pontos dessa reta, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui, ó, como é que eu somo dois pontos dessa reta? Um ponto xy com um ponto x' y'. Somo os x entre si, os y entre os y. E como é que eu multiplico um ponto xy por um número real? Multiplico cada uma das coordenadas. Aí vamos acompanhar aquelas 10 propriedades para ver se elas são validadas ou não. Tá? Primeira propriedade que fala lá é que o espaço vetorial tem que ser fechado em relação à soma. Aqui, ó. Se U e V são objetos em V, ou seja, se U e V são vetores, então U mais V precisa ser um objeto, ou seja, precisa ser um vetor. Tá? Então, se eu pegar dois elementos desse espaço V, a soma teria que ser um elemento de V. Tá certo? Vamos ver se isso vale. Se a gente pegar dois elementos aqui e somar, a soma vai estar aí? Por exemplo, se a gente pegar o próprio ponto, esse pontinho aqui, ó, que é o ponto 1, 0, ele está lá, né? E a gente pegar o ponto 0, 1, que é esse outro pontinho aqui, também está lá. Quando a gente somar, isso vai ser feito coordenada a coordenada, então eu vou somar 1 com 0 e o 0 com 1. Bom, 1 com 0 dá 1. Vou escrever aqui bonitinho, 1 mais 0, 0 mais 1. Ou seja, isso vai dar 1 e 1. Esse ponto ainda está em V? Qual é a propriedade, né, necessária para estar em V? Qual que é o critério para pertencer a V? É que seja um ponto do R2, cuja soma das duas coordenadas seja 1. Bom, o ponto 1, se eu somar as duas coordenadas, dá 2. Ou seja, o ponto 1 não pertence a V. Então, qual é a situação que nós temos? Dois vetores cuja soma não pertence a V.
Conclusão, V não é um espaço vetorial. Por quê? Porque ele não é fechado em relação à soma, tá? E um espaço vetorial tem que ser fechado em relação à soma. Tudo bem até aí, pessoal? Você pode explicar de novo, por favor? Claro. Por que a soma não... Não está em V, né? Isso. Sim. É porque o conjunto V, ele é exatamente essa retinha aqui, ó, tá vendo? Cuja equação é x mais y igual a 1. Ou seja, como é que eu sei se um determinado ponto do plano está em V ou não está em V? Sem olhar o desenho, tá? Eu pego as coordenadas do ponto e somo. Se a soma da primeira com a segunda coordenada der 1, o ponto está na reta V. Se a soma da primeira com a segunda coordenada não der 1, o ponto está fora. Por exemplo, a origem está fora. Não só porque visualmente, né, eu estou enxergando ela aqui como fora da reta, mas porque a origem é o 0, 0. Se você fizer 0 mais 0, dá 0 e não 1. Ou seja, o ponto 0, 0 não atende a essa condição, então não está na reta, né? Se eu pegar o ponto meio, meio, né, 0,5, 0,5, ele vai estar na reta. 0,5 mais 0,5 dá 1, tá? Aí o que eu fiz, olha? Eu peguei dois pontos da reta, os mais fáceis, né, de se enxergar aqui, que são as interseções com o eixo x e y. Então, peguei a interseção com o eixo x, é o ponto 1, 0. Ele está na reta, né? Como é que eu sei que ele está na reta? 1 mais 0 dá 1. Peguei também o ponto 0, 1. Pelo mesmo motivo, ele está na reta. 0 mais 1 dá 1. Então, beleza. Esses dois pontos estão na reta. Quando eu faço a soma do ponto 1, 0 com o ponto 0, 1, a soma não é feita coordenada a coordenada, primeira com a primeira, segunda com a segunda. 1 mais 0 vai dar 1, 0 mais 1 vai dar 1 também. Ou seja, a soma desses dois vetores deu o vetor 1, 1. E esse vetor 1, 1, ele não está em V. Por quê? Porque ele não atende a essa exigência. Se eu somar as duas coordenadas, o x igual a 1 com o y igual a 1, a soma não dá 1, a soma vai dar 2. Portanto, ele não está em V. O ponto 1 não está nessa reta. Vamos fazer uma coisa aqui. Entendi, obrigado. Imagina, por nada. Eu vou, de todo jeito, quer ver? Colocar aqui x mais y igual a 1. Fazer x mais y igual a 1. Agora sim. É essa reta aqui, ó, tá vendo? E se você pegar o ponto 1, 1, o ponto 1 é esse ponto aqui, ele está fora da reta. Resultado, eu peguei dois pontos da reta, esse e esse, e quando eu somei, ó, a soma deu isso aqui que está fora da reta. Portanto, essa reta não é um espaço vetorial. Tá? Aí a gente já tem um primeiro exemplo em que falhou, algum dos axiomas falhou. Se um deles falhar, você já não tem mais um espaço vetorial. Tá certo, pessoal? Nossa aula vai até 9h05, não é isso? É isso. Isso. Tá. Beleza. Então, temos aqui um exemplo de algo que não é um espaço vetorial. Vamos pensar agora nesse outro exemplo aqui, ó. Vamos considerar V como sendo o conjunto dos x, y, z em R3, tá bom? Tais que x é maior ou igual a 0, y é maior ou igual a 0 e z é maior ou igual a 0. Tá? Ou seja, são os pontos em R3 que têm as três coordenadas maiores ou igual a 0, ou seja, as coordenadas são não negativas. Lá no R3, pessoal, ficou muito feio esse R3 aqui, mas lá no R3 isso quer dizer que a gente está considerando como V o primeiro octante, né, esse que fica aqui na frente, ó, que a gente enxerga, tá? Esse pedaço aqui. Ó. X positivo,
x positivo, y positivo, z positivo. Tá? Ou maiores que ou iguais a zero, melhor dizendo. Esse primeiro octante aqui. Isso vai ser um espaço vetorial com as operações usuais? Isto é, quando eu falo com as operações usuais, é aquelas que a gente está acostumado lá da geometria analítica, tá? Então, x, y, z mais x', y', z' é x mais x', y mais y', z mais z'. E multiplicar um ponto x, y, z por um certo número lambda é fazer isso em cada coordenada. Então, lambda x, lambda y, lambda z. Tá? Bom, vocês podem depois olhar as 10 propriedades com calma e tentar enxergar em cada caso se elas são válidas ou não. Por exemplo, se eu somo dois pontos que estão no primeiro octante, a soma ainda vai estar lá? Quer dizer, se x, y e z são maiores ou iguais a zero, x', y' e z' também maiores ou iguais a zero, a soma vai estar? Vai, né? Se x e x' são maiores ou iguais a zero, aqui fica maior ou igual a zero. Se y e y' são maiores ou iguais a zero, aqui também vai ser. E se z e z' são maiores ou iguais a zero, a soma também vai ser. Vocês podem olhar as outras propriedades. Aqui eu já vou mostrar uma que vai dar errado, que é exatamente o fechamento com relação ao produto por escalar. Se a gente pegar, por exemplo, o ponto 1, 2, 3, ele está em V, não vai? Porque a condição para estar em V é que as coordenadas não sejam negativas. Ele não tem nenhuma coordenada negativa, então ele está em V. Para ele ser fechado em relação ao produto por escalar, pessoal, multiplicando um ponto de V por qualquer número, tinha que dar ainda um vetor do espaço vetorial V. Ou seja, o resultado do produto escalar tinha que estar fechado lá dentro do V. Bom, mas o que acontece se a gente pegar o ponto 1, 2, 3 e pegar, por exemplo, o lambda igual a menos 1? E aí a gente fizer menos 1 vezes 1, 2, 3. Não vai dar menos 1, menos 2, menos 3? Esse menos 1, menos 2, menos 3 não está em V, porque V é só o primeiro octante. Aqui, se a coordenada x é negativo, quer dizer que você já está lá atrás do papel. O y é negativo, então você está para cá, à esquerda. E o z é negativo, você está abaixo aqui. Então está completamente fora desse primeiro octante. Isso aqui não pertence a V. Conclusão, V não é fechado em relação ao produto por escalar. O que implica que V não é um espaço vetorial. Se uma qualquer daquelas 10 propriedades der errado, se uma delas falhar, o conjunto já não é mais um espaço vetorial. Tá bom? Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Ainda não. Saberemos quando for fazer os exercícios. Sim, é sempre assim. Esse início é um pouco mais abstrato, tá? Nas próximas aulas, os exemplos de espaços vetoriais já vão estar construídos e a gente não vai variar tanto, não. Para o primeiro curso de álgebra linear, eu acho que o importante não é a gente ter um pensamento no espaço vetorial mais maluco da face da Terra, não. É a gente pensar em espaços vetoriais mais próximos da realidade, tá? Então, vocês vão ver que a gente vai trabalhar sempre com exemplos do R2, do R3, do espaço de matrizes, de polinômios. Muito pouca coisa além disso, tá? E o que vai nos interessar de fato são as estruturas desses vetores e das operações entre eles, que é o que a gente vai começar a discutir já a partir da próxima aula, tá bom? Eu já postei lá no Siga a lista de exercícios, se vocês quiserem já começar a mexer um pouquinho nela. Os 2 primeiros exercícios eu acredito que vocês já consigam fazer, tá? E a gente retoma, então, na próxima aula. Eu tenho uma aula logo em seguida, mas até amanhã de manhã eu posto para vocês o vídeo e as anotações da aula de hoje. Tá bom, pessoal? Já tem uma data para entrar nessa lista? Tá bom, professor.
Não, para a data da entrega da primeira lista ainda não. Na próxima aula eu já passo esse cronograma mais acertadinho para vocês. A gente tem uma expectativa de data aí do primeiro teste, né? Que deve ser lá para o entre o dia 3 e 10 de fevereiro, por aí, tá? Mas aí a gente vai conversando sobre isso direitinho, tá bom? Ok. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença, então. Tchau. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite.